Os esqueletos saem do armário. Delator diz que Sérgio Moro deu sinal verde para investigar juízes, desembargadores e ministros do STJ. Selva! Militares davam cobertura aos acampamentos do 8 de janeiro. Veja no depoimento da influencer da extrema-direita. Olha, o que eu vi, né, no dia 8 foi uma polícia inerte. A lista dos políticos mais rejeitados do Brasil. Eu vou ler! Adivinha quem lidera? Entre outras mil és do Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. De solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, véspera de sexta, 28 de setembro de 2023. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa noite para vocês, meus queridos chicos. Me excluíram hoje do figurino, né? Tá todo mundo aí de vermelho, de vinho, e eu não. O vermelho impera. Eu vim só com o batom, mas o figurino eu fiquei de fora. Boa noite, querida. Boa noite, audiência do Brasil inteiro. A audiência também que nos acompanha pelo canal Com Brasil, rede de televisão pública comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. E também a gente vai falar hoje, antes de dar boa noite para as cidades aqui que nos acompanham, sempre ligadas no nosso chat, já entrando aqui, todo mundo comentando. Temos Sérgio Moro, então, né, documentos revelando que ele corroborou com o acordo de colaboração premiada para grampear e monitorar, até levantar provas contra colegas da magistratura que tinham foro privilegiado e que ele não conseguia chegar ali como juiz federal. Interessante essa história. É o famoso demorou a gente ter, né, esse conjunto de provas contra o Moro. Ele não é bom de prova não, de conseguir prova, mas contra ele... Ele não é bom de prova, ele não é bom na língua portuguesa, ele não é bom na estudo do direito. No Senado, então, meu Deus do céu. Ele é um horror, né? É isso. E a voz dele, ele continua o mesmo, mas a voz dele... Meu Deus do céu. Que maravilha! Vamos dar boa noite também para Santo André, Santos, Brasília, João Pessoa, Carazinho, Itaocara, Touros, Rio Grande do Norte, Criciúma, Marília e Presidente Prudente. Quem é que está de aniversário hoje, Chico Pinheiro? Queremos saber. Olha, ontem a nossa ICL, Caroline Martins, mandou uma mensagem aqui. Não se esqueçam que amanhã é o aniversário da minha cidade, pertinho do lugar onde eu nasci. Gostei que ela se adiantou. Santa Cruz do Sul. Fica a 100 e poucos quilômetros de Santa Maria, da Boca do Monte, onde eu nasci. Embora eu não tenha me tornado gaúcho, que eu saí de lá com 3 meses. Saiu pequenininho. 3 meses, como dizem em Minas Gerais. Boa. Saí com 3 meses. Mas a Caroline... Tem green card de Minas, né, Chico? Tem green card de Minas Gerais. Eu tenho green card de não Minas dá Gerais. para E de dizer São que esse Paulo, homem é eu sou gaúcho. paulistano com título por lei. Cidadão oficial de São Paulo, claro, com muito orgulho. Boa, você falou, Gabi, de uma cidade muito legal, Touros, onde fica São Miguel do Gostoso. São Miguel do Lindo de Gostoso. praia. São Miguel do Gostoso. São Miguel aí que os touros... Bom, Esse lugar maravilhoso, né? Bom, Santa Cruz do Sul, né, que fica lá bem no centro do Rio Grande do Sul, é a cidade onde o Jair ganhou a eleição, né, teve maioria. Mas tem gente guerreira, resistente, Claro. Sempre tem, né, que não é terraplanista, né, que não nega ciência, que não nega a democracia e que não gosta de festa de Selma. Tá aí, Carolina Martins, parabéns pelos 145 anos Parabéns, de Santa parabéns. Cruz do Sul. Maravilhoso. Sempre que a gente fala isso, vem o pessoal aqui no chat. Eu não me representem. Que bom. é porque Eu não tenho nada a ver com isso. Tem muita gente boa lá. Aliás, tem muita gente lúcida. essa turma, esse voto do sul do país foi fundamental.
Diminuiu ali o tamanho da derrota do Lula no Esse Sul. voto de resistência. Esse voto é decisivo também, foi muito decisivo. De bravos gaúchos da escola de Leonel Brizola. Não costearam o alambrado, né? Muito Foi bem assim. lembrado. Muito bem lembrado do alambrado. Vamos falar hoje de um dia de solenidades no país, né? Hoje tomou posse, agora está tomando posse, acho que não acabou a cerimônia ainda, o ministro Luiz Roberto Barroso, numa cerimônia que teve a presença do presidente da República, das maiores autoridades do país, mais de 1.200 convidados. Ele vai ficar até 2025 na presidência do Supremo Tribunal Federal. É, de um lado, algo auspicioso, porque o ministro Barroso é um ministro de posições progressistas, não é? E assume, no momento grave de confronto de poderes, né? Ontem a gente viu com o Senado votando com uma pressa louca a questão Com urgência, né? do marco temporal, né? Contrariando o Supremo, né? Contrariando o mundo, né? Porque o mundo nesse aquecimento, numa semana que a gente vive isso de forma dramática. O Senado vai e vota... Não, e o Senado e o Parlamento que se omitiu nessa questão e que obrigou o Supremo a se manifestar. Quer dizer, não assumem sua responsabilidade, não cumprem o seu papel. E quando o Supremo, então, decide, está legislando, não é papel do Supremo, é papel do Supremo fazer o que vocês não fazem. E votou contra os direitos dos povos indígenas, né, Chico? Sim, Contra o direito dos povos indígenas. Coisa feia. E tiro no pé para a bancada do agro, né, que votou, do pessoal do agro, que votou contra o marco a favor do marco temporal, né, contra os indígenas, e é um tiro no pé, porque isso queima a imagem do Brasil lá fora, daqueles que compram, né, Sim. a produção deles. Foi um negócio... Chico, isso é burro, até do ponto de vista do capitalismo, até do ponto de vista do lucro. O mundo não quer saber mais disso, cara. Ô, Chico, ontem mesmo, Gabi, lembra? Ontem mesmo eu falei aqui que cada dia fica mais verdadeiro. Isso aí. Cada dia fica mais verdadeira a previsão de Ulisses Guimarães. Está achando ruim esse Congresso? Espera o próximo que vai piorar. Né? Agora estão se mobilizando lá na pauta dos costumes. Bando de hipócritas que está tentando se mobilizar contra as mulheres, contra a decisão da ministra Rosa Weber, porque não votaram, e a ministra Rosa Weber definiu uma pauta importantíssima sobre o aborto. Não é? Estão agora tentando impedir o que também já está definido, o casamento homoafetivo. Quer dizer, o problema é o BBB. Não é o Big Brother Brasil, não, é muito pior. Pior do que isso. É pior. É a bancada... É a bala, a Bíblia e o boi, né? BBB. Bancada da bala, são esse monte de sargento fulano, coronel cicrano, mas não sei quem, caque para aqui, caque... Esse lixo que Bolsonaro botou na política, levou, né? É um entulho bolsonarista que está no Congresso, né? A bancada da Bíblia é esse mundo de pastores que, como a gente vê... com relação a Jesus Cristo, não tem nada. Se Jesus Cristo estivesse aqui, eles mandavam prender e esfolar. Passam longe de qualquer ideia de Jesus. Reinterpretam a Bíblia, inclusive, a seus próprios interesses. Quem né? falou muito bem sobre isso foi um pastor de verdade, Deu pastor Henrique uma Vieira. aula, aquela fala dele, incrível. E a bancada do boi, que faz, né, bala, Bíblia e boi. Os males do Brasil são. Vamos continuando, né? Nesse contexto todo, e podendo piorar, então o Congresso começa a apertar o Supremo, criando problemas também para o governo Lula, porque ameaçam paralisar as votações, boicotar, bloquear até conseguir as votações, até conseguir aprovar suas pautas retrógradas, reacionárias. E eu digo que o ministro Barroso é um avanço em relação a isso. O presidente Lula já anunciou que vai vetar a questão do marco temporal. Aí vai voltar para eles vão derrubar o veto do Lula e vai para o Supremo, e no Supremo vão perder. E desautorizar também o presidente Lula vai ser uma sinalização importante, né? Dessa queda de braço, né?
Se colocam o veto para avaliar e partem para o enfrentamento, aí é outro sinal mais perigoso. Vão comprar duas brigas. Quer dizer, o Bolsonaro deixou duas heranças malditas, né? Uma na economia, que foi ontem, o cara esteve lá com ele, o Roberto Campos Neto, né? Teve ontem com o Lula, disse que está construindo uma relação de confiança. Ó, faça por onde merecer confiança. Sim. De Lula e da sociedade, né? Sem usar essas taxas extorsivas, absurdas de juros. Ele é que tem que baixar a bola para merecer confiança do Lula e da sociedade pensante desse Brasil, não desse mercado nojento ao qual ele pertence e mercado que ele representa lá, né? Então, essa foi uma herança maldita na economia. Na política, é esse bando, né? Aí, esse é o Bob Fields III, né? Agora está tentando se compor porque não acerta previsões, né? Traz o seu dinheiro lá do seu paraíso fiscal, né? Da sua offshore. Brasil, põe um onshore, põe aqui dentro do Brasil. É muita esperteza. Esperteza, ele é um cara charmoso, entendeu? Aquela conversa de malandro. Malandro de classe média alta do Rio de Janeiro. Bom, vamos ver, a conversa é essa. Eu estou falando que ele é não. A conversa é essa que a gente tem ouvido. E no meio a tudo isso, eu quero chamar a atenção para dois baianos que brilharam hoje. Irmãos baianos, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Vamos falar primeiro do Caetano. Caetano Veloso está fazendo a turnê pela Europa, Itália e tal. E hoje foi recebido por nada mais, nada menos do que o Papa Francisco, né? E Caetano encontra o Papa Francisco, um momento emocionante, né? E o Caetano fala, infelizmente, existe pecado do lado de baixo do Equador. Eu não sei que ele disse isso, né? Mas ele contou os pecados que estão do lado de baixo do Equador, contrariando a própria música. Ele disse o Haiti é aqui. Caetano falou da Bahia, da sua querida Bahia, onde tiroteios, chacinas, toque de recolher, né? Lei de silêncio, polícia que mais mata no Brasil. Bahia está terminando este mês com mais ou menos 60 mortes, 56 ou 57 provocadas por policiais em confronto com criminosos ou suspeitos de serem criminosos, por briga de facções, por uma coisa horrorosa. Hoje, Chico, eu estava te falando, 2 policiais foram mortos, sabe como? Um matou o outro, porque eles estavam à paisana, um encontrou o outro, olhou e disse, você tem que se render, achando que o outro policial era bandido. O outro policial viu esse aqui, mandando se render, um atirou no outro, morreram os 2. Meu Deus do céu. É a tragédia que a Bahia está vivendo, onde é preciso, eu não vou dizer nem intervenção federal, mas é preciso que o governador Jerônimo, que é um cara sério, né, busque com as autoridades federais uma política de emergência de segurança pública para conter o que está acontecendo lá. E Caetano Veloso falou também do Rio de Janeiro, onde ele mora, a cidade que o acolheu e onde ele vive, né? Então ele disse algumas palavras uma carta que Caetano entregou ao Papa. Santo Padre, onde moro, cidade do Rio de Janeiro, a violência atingiu índices iguais ao das grandes guerras pelo mundo. A lista de meninos e meninas mortos por armas de fogo na região metropolitana do Rio assombra. Só este ano 10 crianças morreram a bala. As vítimas têm em comum o fato de terem tido morte repentina, quando viviam seu dia a dia, crianças de idade de 9 a 13 anos, resultado de quê? Da chamada guerra às drogas, está aí. Guerra às drogas. Onde é que está? Até hoje não reduziu o comércio ou o uso das drogas, mas o número de jovens, em sua maioria negros, mortos a bala, não para de crescer. Violência que também toma conta da Bahia, estado em que nasci há 81 anos. Estou assustado ao constatar que apenas nestes primeiros 24 dias de setembro já foram registradas
pelo menos 46 mortes. Não, hoje chegou a 59. Bahia lidera o ranking de mortes violentas, né? E da polícia mais letal do Brasil. Isso. Em confrontos com policiais do Estado. Né? Quase 2 mortes por dia neste mês. Diante desta situação de agravamento da violência no Brasil, peço que Vossa Santidade volte o seu olhar e suas orações para o nosso país. Tenho certeza de que a sua mensagem de paz será ouvida no país que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Com profunda admiração, meu abraço fraterno e meu pedido de socorro, Caetano Veloso. Enquanto Caetano entregava essa carta ao Papa, são trechos, foram até hoje, até à tarde agora eu tirei dali, foram apresentados trechos dessa carta no programa da Globo News. E, ao mesmo tempo em que isso acontecia lá, a irmãzinha dele, Maria Bethânia, abrilhantava a posse do ministro Barroso, interpretando o hino nacional brasileiro. Olha que beleza. Nossa produção vai colocar aqui o som pra gente ouvir, Maria Bethânia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. É por ser pátria amada e idolatrada que a gente sente a dor dos que sofrem nesse país. Aí, parabéns, Bethânia, Caetano, parabéns à Bahia, terra do meu pai, dos meus avós, Bahia, parabéns Santo Amaro de Purificação e Dona Canô. Dona Canô. Deve estar assim, com quem eu almocei um dia na casa dela lá em Santo Amaro. Dona Canô está aí encantada no céu, vendo seus filhos brilhando no Brasil, em meio a tanto sofrimento, mas trazendo tanta esperança. A bênção, Dona Canô. E CL, vamos tocar para frente. Vamos embora. Ainda assim é um privilégio estar vivo e ouvir Maria Bethânia cantar, né? Que coisa maravilhosa, gente. Não, Bethânia, só que a música vira uma coisa maravilhosa. E o nacional é bom, mas ela faz ele muito melhor. Com certeza, com certeza. E aí, vamos começar a falar do nosso cenário político, Chico Sá, Chico Pinheiro? Vamos nessa? Ufa! Por favor. CPI dos atos antidemocráticos. A gente não dorme mais, a gente começa a ver notícias de manhã, vai até na hora de dormir, né? E essa, assim, teve a parte da violência, mas teve ali Bethânia para dar uma maciada. Isso, dá um respiro pra gente, né? Poder começar nosso calma noticiário. Que tem jeito, calma que o Brasil tem jeito. Tem jeito, Chico Sá, muito bom. Hoje a gente teve a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quem que a CPI ouviu hoje? Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos atos golpistas do dia 8. Ela comandava grupos no Telegram com mais de 50 mil pessoas. Ela era uma espécie ali de influencer da extrema-direita, sabe poderosa, como é que é? sim. A gente teve vários assim, né? Na cena do bolsonarismo. E ela está presa desde janeiro. Logo de cara, ela fez uma fala apontando para a responsabilidade dos militares nos acampamentos em frente aos quartéis. A gente vai chamar a Elô para conversar, mas antes eu queria pedir para a nossa produção colocar o vídeo da fala da Ana Priscila para a gente já começar. Achei muito esperta, muito esperta. Na estratégia de defesa, joga para os militares. Essa vai continuar influenciando muito se não cortam as asinhas dela. Mas ela é figura asquerosa durante mas assim, inteligente, vai no... Essa é da turma que representa perigo real. Exatamente. A gente tem o vídeo para colocar? Vamos lá. Bora. Jamais pensei que poderia ser proibida de falar ou que tivesse o brasileiro restringido, além da sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir.
Confesso então que não sabia que estava errando e muito menos poderia imaginar que estava a praticar um crime. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular em favor da manutenção da legalidade, da transparência e das eleições limpas. Sinceramente, acredito que assim pensaram os milhares de manifestantes. Ninguém pensou que estivéssemos fazendo algo errado nos acampamentos. Pois é. Ninguém pensou. Essa, se não ficar muito tempo, sai candidata para deputada do DF nas próximas eleições. Não dá ideia, Chico Sá. Se bem que ela já deve estar com a ideia, já, né? Esse discurso é para isso. Ela faz um trabalho para isso, né? Já está pavimentando. Né? E ela foi notícia hoje, a gente tem que, infelizmente, comentar, né? E vamos, antes de chamar a Elô, ela falou sobre a ação da Polícia Militar do DF também, ao responder uma pergunta do deputado Chico Vigilante, ele que tem feito ali todas as perguntas, né, da CPI. A gente tem o vídeo também dessa fala. Senhora Ana Priscila, como foi a ação da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023? Em algum momento, os policiais militares deram a entender aos manifestantes que eles também apoiavam a tomada do poder e que eram contra o resultado das eleições e a vitória do presidente Lula? Olha, o que eu vi, né, no dia 8 foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Eu sou nascido e criado em Brasília, já participei de inúmeros atos aqui e tudo mais, e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida, não tinha contingente policial nenhum. Não tinha nenhum, nunca vi isso na história, isso nunca aconteceu. Então, a polícia não fez nada, estava inerte. Os viaturas, os policiais, todos eles parados. Heloísa Vilela. Olha essa frase, coisa mais forte, né? Sim, sim. A polícia estava totalmente inerte. Elô, a gente não está te ouvindo. Agora acho que a gente vai ouvir, né? Daqui a pouquinho a gente vai conseguir ouvir a Heloísa Vilela. A gente está sem o som dela, já temos as imagens. Agora sim, Elô. Tem uma coisa boa, Chico. Candidata ela não vai ser. Viu? Ah, é? Não, ela vai em cana. Vai em cana. Não, eu digo dependendo do tempo da pena. Não vai dar tempo de sair, não. Vai ficar condenada já aí. Elô entra com a gente. 17, 20 anos. Não, se seguir nessa dose aí, a dose da dose, né, que tem sido 14, 17, que é o que ela deve pegar, não vai conseguir. Mas vamos ver o que ela fez no 8 de janeiro? Por favor. Vamos ver o que ela fez no 8 de janeiro. Cadê o som? Aqui é a casa do povo, porra! Acabou, porra! Foto que meu esposo não escuta! Salva, guerreiro, nós vencemos, porra! Aí é Brasil! Aí é Brasil, porra! Deixa de ligar. Nós somos cupins, roedores de mármore! 1, 2, 3. Chora, petista! E galera, a viatura é tudo nosso! O Brasil é nosso! A viatura... Me lembrou uma frase, o Brasil é nosso, mas a papuda é nossa. Elô, vamos ver se a gente consegue falar com você agora, querida. Acho que estamos posicionados. Com certeza, mas a papuda Aí, agora nossa. sim. Te ouvimos muito bem. Eu acho, gente, tem duas coisas super importantes nesse material que vocês já mostraram. A primeira delas é que é lógico que ela quer se eximir de culpa, porém ela está falando algo que é o foco dessa CPI, que é justamente a inação da Polícia Militar. Não vamos esquecer que a direção da Polícia Militar do DF está toda presa, e a inação das Forças Armadas, porque ela vai falar mais adiante, que ela saiu do Palácio do Planalto e havia um cordão, ela estava lá dentro do Palácio do Planalto, havia um cordão das Forças Armadas,
que ela diz que não fizeram nada. E ela estava lá e ela saiu e ninguém fez nada. Agora, o outro ponto que é muito importante também é a atitude dessa mulher. Ela é de uma prepotência, ela é de uma folga, né? Ela é de uma... Na linguagem carioca, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu estou ouvindo o vídeo. Sim, mas ela eu estou ouvindo o vídeo. Ok. tem que tirar o Ela vídeo. na melhor linguagem carioca, ela é de uma marra impressionante. Marrenta. Ela chegou lá achando que ia cantar de galo, que ia mandar no ritmo das conversas, a ponto do advogado volta e meia ter que segurá-la. Então, é bastante impressionante a convicção que ela tem de que ela estava certa, de que ela estava fazendo o trabalho certo. Agora, fica muito claro que ela foi para lá, não foi para fazer uma manifestação, como ela falou no começo, a gente estava lá se manifestando. Ela foi para lá com a intenção, sim, de participar de um golpe de Estado, porque os vídeos dela deixam isso muito claro. Sim, ela comemora, né, Elo? Ela comemora, ela acha que está tudo dominado e que está... Usando a mesma frase do Bolsonaro, inclusive, né? Exatamente. E, não, ela usa a mesma tese do bolsonarismo também na questão de que não tinha proteção nenhuma, entraram porque não tinha proteção alguma, que é para incriminar o Flávio Dino, o governo, nesse sentido. Mas essa parte que ela fala dos militares dos quartéis é importante para a CPI. Aí ela incrimina os caras. Agora, olha, eu não sei. Olha, Chico, só uma coisinha, deixa eu só fazer um adendo aqui. Ela não fala isso, ela não inocenta e tenta culpar o governo Lula e o Dino, não. Porque quem tem a obrigação de barrar essas pessoas é a polícia militar. E quem tem que dar ordem é o governo ibanês, não é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, ela corrobora o que a gente tem ouvido na CPMI e na CPI do DF, que os culpados não estão no governo atual. Os culpados estão no governo do Distrito Federal e na Polícia Militar. Sim, entendi. Olha, só para dizer uma coisa, talvez você tenha alguma informação, Elo. Ju, aqui da nossa audiência, eu estou vendo no chat, diz o seguinte: o marido dessa Priscila continua fazendo live, trata-se de um psicopata e não entendo por que ele não foi preso ainda. Eu me lembro que tinha um marido metido nesse rolo. Tem, de quem ela se separou. Ela até falou hoje dele na CPI como este senhor. Mas eles trabalhavam juntos, faziam vídeos juntos, circularam muito pelo Congresso juntos. E sabe quem fez aquele vídeo quando o Bolsonaro desataca a Maria do Rosário? Foi ele. Foi o ex-marido dela. Nossa, o cara já estava nessa operação. Separaram, mas quem sabe a papuda os unirá. Com certeza. Vai servir para isso. Nossa audiência aqui, muita gente questionando quem tá furioso aqui. Quem bancou essa mulher? Tem muita gente aqui dizendo isso. Quem é que bancava, né? Tem que chegar aos financiadores, quem são os né? mandantes, quem são os financiadores. Mesmo ela sendo do DF, já estando ali no centro do furacão, alguém bancou esse trabalho dela de influencer, né, ao longo da história. Bancou toda essa corja que estava viajando, chegando lá, acampando em porta de quartel. Elo, nós não estamos te ouvindo aqui. A gente está sem o retorno da Elo de novo, gente. Vamos aproveitar enquanto a gente restabelece o som com a Elo. Vamos assistir o vídeo, porque ela tomou uma invertida do deputado Fábio Félix, do PSOL. Então vamos assistir esse vídeo e a gente retoma a conexão com a Elo Vilela também. A senhora querendo ver o código-fonte, querendo ver a nave espacial, querendo ver o que for. Intervenção militar, intervenção federal é golpe. Nós temos uma eleição, as mesmas eleições que elegeram Bolsonaro, elegeram Lula nesse país. Foram as mesmas eleições que elegeram todos. Então, assim, eu estou dizendo isso porque a gente precisa ter respeito com a democracia nesse país e a gente não pode utilizar esses espaços também como palco de desqualificação. A liberdade de opinião, ela é fundamental. A senhora poderia se manifestar contra Lula, contra qualquer coisa que a senhora quisesse se manifestar. Mas vocês foram além. Vocês chamaram as manifestações de tomada do poder. A senhora fala de tomar refinarias.
Não, senhor. Fechar no áudio da senhora. Não, senhor, com licença. Então, não, a senhora vai esperar eu terminar de falar. Quando eu perguntar, a senhora fala. Porque aqui não é o Telegram da senhora, nem o YouTube da senhora, não. A senhora não fala quando quiser. A senhora manda os seus áudios quando a senhora estiver solta. A senhora manda quantos áudios a senhora quiser, mas aqui não. Aqui a senhora vai ouvir também. Porque não é possível a senhora ter feito o que fez, a senhora ter compactuou e vir aqui a essa casa achar que pode falar o que quiser. Tentado destruir a democracia brasileira, incitado pessoas nesse país a destruir a democracia brasileira e achar que vai vir aqui e falar o que quiser. Aqui não é assim. Aqui todos os deputados foram democraticamente eleitos pela urna eletrônica, pelo código-fonte. Inclusive deputados da direita, da extrema-direita, todos foram eleitos da mesma forma, estão nessa casa e precisam ser respeitados. Elô, como você disse, marrenta a bichinha, né? Que coisa, que coisa. Mas Fábio Félix colocou ela no lugar dela. Ela disse que ela é um cupim que rói mármore. Vai roer grade. Continua. Aqui não é um Telegram da senhora, não. Agora, gente, é importante. Ela era a rainha do Telegram. Ela não era qualquer pessoa no Telegram. Ela tinha uma conta de Telegram que ela tratou hoje. Eu tinha lá uma conta como se tivesse pouquinha gente. Mais de 50 mil pessoas. Então, ela falava com muita gente ao mesmo tempo. Ela era considerada a rainha dos bolsonaristas. E aí, o que aconteceu? Ela saiu do Palácio do Planalto, passou pelo acampamento e foi embora. Ela não ficou ali. E como ela saiu, ela conseguiu se esconder na casa de um amigo, onde ela foi presa 2 dias depois. E por isso, os bolsonaristas começaram a tratá-la como uma traidora, uma infiltrada, dizer que ela não era nada do que ela dizia, que ela estava fazendo isso só para se infiltrar no movimento. E por isso ela andou reclamando muito que estava numa solitária, que foi tratada de uma maneira absurda pela justiça. E hoje, na CPI, eles leram uma nota que foi enviada pela penitenciária dizendo que ela ficou isolada porque eles tinham medo que ela sofresse represálias dos bolsonaristas que estão também na penitenciária, já que eles a consideravam uma infiltrada. Então teria sido para protegê-la de possíveis agressões. Agora, gente, antes ela publicou um vídeo antes do dia 8 dizendo que ia colapsar sistema, que ia tomar poder de assalto, que ia sitiar Brasília. Aí depois, minha senhora, vai dizer que não sabia que estava cometendo crime? Porque ela quer aplicar o caô ali, a história de que é massa de manobra, porque isso, na hora da pena, na hora de aplicar a pena, isso dá uma diminuída na história. Mas não, como a Elô repetiu, ela era uma liderança. Convocou 30 mil pessoas no Telegram. Ela tinha poder de comunicação. E ela ficou hoje discutindo semanticamente o que significa sitiar. E aí o deputado Chico Valente, que é presidente da CPI, puxou o dicionário e falou: sitiar é cercar para atacar, cercar para depois mandar as tropas, para forçar, enfim. Ela não teve por onde fugir, porque ela foi muito bem questionada pelos deputados que estavam lá na CPI hoje. Outamente. Mas é infinita essa galeria de personagens, né? Quando a gente achava que já tinha ido, aparece uma dessa hoje. Vem outro, e vem mais outro, e é uma coisa não absurda, acaba. Né? Vem um que acredita em disco voador, vem outro que acredita que a Terra é plana, vem outro que... Sabe? E é uma seca. Aí vem um que pôs a bomba, fala, mas eu não queria matar ninguém. É só gente maluca, né? Ninguém sabia de nada, né? Ninguém tinha ideia de nada, de que era crime. É impressionante, né? De repente todo mundo ficou bonzinho. De onde saiu isso tudo? Será que foi só Bolsonaro que fez emergir esse chorume político no país? É um negócio chocante. Eu acho, Chico, que essa é uma pergunta fundamental e que a gente ainda vai levar muito tempo para responder. De onde saíram todas essas pessoas? Que tipo de sociedade a gente tem que estar produzindo esse tipo de pensamento, esse tipo de crença? Ela falou hoje, isso era uma batalha... não é religiosa, espiritual. Era uma batalha igual a Damares, né, Lô? Olha o grau de seita que isso tomou. Isso é muito perigoso, porque quando você está agindo em função de uma seita e não em função de ideais políticos, projeto de país,
você comete loucuras, né, em nome de uma seita. Então, eu acho que essa é uma pergunta, Chico, muito profunda e que merece que a gente se debruce sobre ela com estudos muito sérios para ver que país a gente tem, para a gente olhar no espelho, realmente entender onde é que a gente está, para ver como é que a gente caminha para frente. Olha, lá nos anos 90, né, os Titãs fizeram essa profecia, né? Lá nos anos 90, já há mais de 20 anos. Bichos saiam dos lixos, baratas me deixem ver suas patas, ratos entrem nos sapatos do cidadão civilizado, pulgas que habitam minhas rugas, oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto que vai ter. Desculpa a linguagem, mas é a letra da música. E a letra foi profética, bichos escrotos saiam dos esgotos. Bichos escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Eles ouviram e saíram. O Titãs tinha toda a razão. Essa zoologia toda pulou do esgoto e a gente mais viu. Uma vez, desculpem as palavras. Agora, uma das coisas mas é que letra de música. possibilita... Eu acho que uma das coisas, sem dúvida, que possibilita esse esgoto todo se proliferar é a situação de desigualdade imensa em que a gente vive, né? Se você tiver um país que consegue tratar dessa desigualdade de outra maneira e começar a diminuir essa desigualdade, especialmente a desigualdade econômica, o risco de embarcar nesse tipo de canoa furada diminui, me parece, diminui muito. Sim, totalmente. Só para complementar isso que a Elo falou da guerra espiritual, é muito forte esse discurso e apareceu muito nas palavras da Michele Bolsonaro, da própria Damares Alves, dizendo que não era uma questão política, era uma guerra espiritual. Sim. Ela falou isso durante um culto. Sim. Quer dizer, querendo trazer o Bolsonaro à frente de uma guerra santa, né? Uma espécie de homem que ia à frente de tudo isso. Então, esse discurso é muito forte, né, Elo? Muito forte, muito perigoso, Isso. Muito perigoso, e esse discurso a gente tem que desmontar com certeza, porque isso mobiliza as pessoas de uma maneira totalmente irracional, né? Totalmente irracional, como se fossem resolver os problemas através desse tipo de ação e não através da política na democracia, porque é isso, né? A política é esse espaço onde a gente vai debater essas ideias e tirar os projetos de país que a gente quer. É na política que se resolve tudo, não é fazendo discurso antipolítica como eles fazem. Exato. Mas tem uma coisa mais importante. Da mesma maneira que é preciso fortalecer a educação para que as pessoas não acreditem em negação da ciência, né, das questões climáticas, é preciso que elas aprendam, que leiam ciência, que aprendam. Mas é preciso, sobretudo, e eu me lembro que o Frei Beto tem batido muito nessa tecla, da educação política. Sim. É preciso que o próprio governo, usando toda a sua estrutura, seus ministérios, né, toda essa rede capilarizada que propicie, assim como na Igreja Católica existiu num determinado momento, nos anos 70, as comunidades eclesiais de base. Até os 80. Da mesma maneira que as SEBs funcionavam para falar de um evangelho mais coerente com a realidade brasileira, é preciso que pequenos grupos comecem a se articular para ter educação política. Porque esse pessoal é completamente ignorante. Se não tiver educação política, não vai para lugar nenhum. Mas diante da pergunta de onde veio isso tudo, a gente viveu um cenário que é muito fértil para isso, o cenário de desmantelo em leis trabalhistas, esse cenário ali pós-Dilma, quando o Michel Temer assume, desmantelo geral de sindicato, desmantelo geral de leis trabalhistas, a igreja desse mesmo Papa, só que não na gestão dele,
pula para uma igreja, passa a ser uma igreja conservadora, uma igreja muito parecida com o que a gente vê hoje entre os evangélicos. Então, havia um cenário muito fértil para se criar tudo isso. E um fortalecimento das igrejas neopentecostais também, que a gente falou, que tem no livro do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, que se fortaleceu nos anos 90 também. E hoje, novamente, circula vídeo de policiais militares reunidos em templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. Sabe? Sendo instrumentalizados com a mistura de fé e essa política asquerosa para incitar a violência. Pois é, isso prova que está vivíssimo tudo isso, né? Domingo, gente, vai ter eleição. Domingo tem eleição do Conselho Tutelar. Dos Conselhos Tutelares. Silvio Almeida falou sobre isso, né, coisa importantíssima, importantíssima. Mas que, inclusive, nós, todos estão passando à margem disso. E, olha, esses falsos cristãos, porque falsos, como disse o pastor Henrique Vieira, esses que se aproveitam da religião para poder fortalecer suas próprias... doutrinar nesse sentido fascista, para tomar dinheiro das pessoas, para instrumentalizar as pessoas. Esse pessoal está ocupando, está cheio de candidatos. Esses dias eu vi um vídeo aqui do Gregório do Vivier falando desse pessoal. Sim. Como é que eles infiltraram? Estão nos conselhos tutelares, que é onde você vai trabalhar a criança. Essa rede toda eles tomaram conta. Essa rede toda, ela é discutida, essa rede de proteção à criança, essa rede que deveria servir para proteger as crianças e os adolescentes. Uma rede que deveria estar sob o signo do ECA, do Estatuto, que protegeria os adolescentes, está toda na mão deles. Isso é discutido no culto das igrejas, dessas igrejas, é discutido essa eleição de domingo. E onde ela aparece no nosso campo? Em lugar nenhum. O campo progressista está silencioso, né, Elô? Não, imagina, eu ia perguntar se a Elô acompanhou também, para ela contar um pouco para a gente como é que foi o discurso do Silvio Almeida nesse sentido, né? Ele alertou para essa questão dos conselhos tutelares, que é bastante importante, né? Sim. Eu, infelizmente, não acompanhei, não estava presente. Agora, é vital e a gente precisa se envolver. Todo mundo que está preocupado com o futuro do Brasil tem que se envolver nessas eleições também, tem que estar atento, procurar quem são os candidatos progressistas e participar da eleição. Não pode deixar espaço para ser ocupado por esse pessoal, não pode. Então tem que entrar na internet, procurar o nome dos candidatos, cada um na sua cidade, procurar, pegar o título de eleitor domingo e votar, porque eles vão votar em peso. E houve uma tremenda omissão, inclusive nas redes sociais, né, do pensamento mais progressista, deixando esse espaço. Esse espaço está entregue aos picaretas, aos evangélicos picaretas, neopentecostais, picaretas. Está ocupado esse espaço, está ocupado por maus militares, pela turma da Damares. Então, não tem jeito, cara. Aí fica difícil você, depois, no futuro, lutar contra essa levaram a religião para eles levam para a Constituição, eles contaminam a Constituição com religião. E agora o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também contaminado por uma discussão religiosa. Isso é maluquice. É porque os tentáculos estão realmente, né, se embrenhando para todos os lugares, né? Porque é uma maneira também de você... É mais uma maneira, na verdade, né? De você abocanhar mais uma população e aí na base, sabe, Gabi, na base. Esses conselhos tutelares, eles decidem a vida das crianças largadas na cidade. Exato. População vulnerável. Da adolescente atacada, inclusive sexualmente, entendeu? É muito importante. Muito importante. E você não vê, esse não é um assunto de mídia nenhuma, né? Isso é uma falha. Pois é, mas todo mundo pode votar domingo. Basta ir à sua sessão eleitoral, levar o título e votar. Agora, eu sei que a maioria das pessoas do nosso campo de pensamento, campo progressista, a maioria não sabe nem que candidato está disputando. Então tem que olhar, tem que procurar, tem que ir atrás e tem que votar. E tem que ocupar esses espaços, porque esse espaço está sendo ocupado pelos pastores picaretas, não é? Esse espaço, o espaço
da base da Polícia Militar está sendo ocupado por eles também, que estão fazendo pregação. Quer dizer, amanhã a gente se depara com um país que a gente fica chocado, fala de onde saíram esses aí. Saíram da omissão nossa, da falta de educação política, da falta de... E essa mistura aí de força de segurança com religião, Cara, meu Deus do céu, isso é explosivo, isso pode esperar que daqui a poucos anos a gente vai ver desgraça em relação a isso, infelizmente. E eles estão, você vai na Igreja Universal, está lá dentro a polícia e a milícia, então é uma tudo junto. Combustão, sabe, pesadíssima. Gente, vamos falar também de uma pesquisa importantíssima, a pesquisa Atlas, que mostrou quem são os políticos mais rejeitados do Brasil, né, Chico Sá? Foram entrevistadas 3.000 pessoas e olha o que deu. Vamos colocar aqui na tela. Adivinha quem é o político mais rejeitado? Olha, para surpresa... De 0 pessoas. Mas eu acho surpreendente, sabe por quê? Porque normalmente as pessoas não ligam. O cara que está na presidência da Câmara, ele passa um pouco ileso ali e passa ensaboado. E que bom que estão prestando atenção. Que ótimo. Sinal que o nosso trabalho, inclusive o nosso trabalho aqui, está sendo visto. E que bom que ele está com o Arthur Lira está com esse 68%. Agora, sabe o que é triste nisso? Que ele pode até estar com 99%, não vai significar nada. Ele vai continuar tendo o mesmo poder. Está eleito, poder. Tem 4 anos lá, tem mais 2 um e tanto, quase 2 na presidência, e ele vai chantagear e sequestrar o governo e pedir a Caixa Econômica da mesma maneira. Isso é que é o triste. Mas, Chico, será que isso não serve para nada para o governo, para o presidente Lula, como uma arma assim, para enfraquecer ele um pouco, não atender tanto, porque afinal de contas, olha os índices aqui, você não está lá com essa bola toda junto à população? Será que... Porque a gente está vendo que Lula está esticando a corda com essa história da Caixa Econômica, né? Ele vai fazer com a Caixa a mesma coisa que fez com os ministérios. Demorou ao máximo. Ele não entregou a Caixa agora na reforma ministerial, né? E a impressão que a gente tem é que ele vai enrolar um bocado com essa entrega e suposta entrega da Caixa. Talvez ele deixe isso para daqui uns 2, 3 meses. Quem sabe essa pesquisa não ajuda ele a ter um pouco mais de argumento para não se dobrar tanto as cobranças e as chantagens de Arthur Lira, né? Pô, Elô, perfeito. Não, eu adoraria que isso passasse a valer. Eu saí de um comentário sem esperança, mas você já me devolveu um pouco de crença mínima, né? Vamos apostar nisso aí. Vamos ver a lista inteira, gente, porque é muito interessante a gente olhar. O personagem nos paralisou. Claro, óbvio, né? Chico, óbvio. Olha só, tem vários pontos interessantes aí pra gente trazer. Por exemplo, a Janja, mesmo não sendo política, quer ir lá, Chico? Pra gente olhar aqui um por um. Mas a Janja na lista surpreende, né? É a lista dos mais rejeitados. Sim, sim. Campeão de rejeição é Arthur Lira. Tá aí. Campeoníssimo, né? Disparado, disparado. Quase 70%. Depois vem Ciro Gomes. Me surpreende também, porque ele não está nem na cena. Cidadão, né? Não está na cena política. Inclusive por isso, que ele está afastado, ele teve uma votação muito pequena na eleição e não está no foco, né? Não está na vitrine com essa... Aí talvez... Pela covardia na primeira eleição, ter fugido do Brasil. Talvez, mas talvez por ter se aliado um pouco à direita. Talvez por isso. Depois vem o Moro. Que poderia estar no lugar do Ciro. Eu na minha lista, eu mudaria. Esse vai subir agora, porque hoje tem notícia dele aqui. Sim. Hoje apareceu história porca dele aqui. Nós vamos falar disso. Ô Chico, eu trocaria essa ordem, na minha vontade particular. Eu também mudaria tudo. Eu mudaria. O Bolsonaro está em 4º lugar. Para a nossa audiência também, dizer para a gente qual seria a lista que elas fariam. Interessante também. Interessante. Boa. Pelo menos primeiro e segundo, né? Isso. Os 3 primeiros, vai. Quem seriam os 3 primeiros Moro mais rejeitados? Seria o meu segundo. Tá aí, quais seriam os seus primeiros, Elô? Diga lá. 3 primeiros. Os meus 3 primeiros, Arthur Lira e Arthur Lira. Ai, Elô, eu pensei... Olha que coincidência, eu pensei a mesma coisa. Boa. Você pensou a mesma coisa? E você, Gil? Eu seria Bolsonaro, Arthur Lira e Moro.
Boa lista. Bolsonaro eu já não botei porque ele já é inelegível para mim. Ele já tá, não, mas ele já está fora da parada. Mas eu colocaria pela história. Pela história ele não pode ficar esquecido assim não, sabe? Mas Tá pela certo. história, se eu for julgar quem é o responsável por tudo isso que a gente está vivendo, em primeiro botaria o Moro. Se não fosse a lambança do Moro, do Marreco lá com aquela questão da Lava um bom Jato, exercício. não tinha o segundo da lista, que para mim é Bolsonaro. É Bolsonaro, que é filho de Moro. Tem a E responsabilidade Arthur de Lira, Aécio que é Neves filho de também. Bolsonaro. Então eu botaria Moro, Bolsonaro e Arthur Lira. Assim, Arthur Lira, filho de Bolsonaro. Filho político, Sim. Bolsonaro, filho de Moro. Boa. Agora, aí vem Eu não Rodrigo sei, eu Pacheco. mantive o Arthur Lira na frente porque ele é o que está causando os maiores males no Brasil hoje. Entendo completamente, Lu, entendo completamente. A gente botar na atualidade, sim. É. Né? Porque o Bolsonaro é um cadáver político no momento. Separando alguns aqui da nossa E audiência. o Moro será sepultado em breve, mas o Arthur, politicamente. o né? Moro virou, é alguma coisa entre o folclórico e o nada mais, né? Agora, o Arthur Lira não, o Arthur Lira ele é atuante na maldade permanente diária, né? Então, Arthur Lira, Ciro Gomes, Moro, Bolsonaro. E aí vem Rodrigo Pacheco. Não entendo, não compreendo. Lembra? Porque ele meio nem fede nem cheira. Ontem ele fez O picolé de chuchu atual é ele, né? Ontem ele tomou uma atitude canalha em colocar em votação o marco temporal. Mas ele está tão chuchu, no certo sentido, que... Cara, e para mim é uma tristeza, porque o Rodrigo Pacheco, né, tem um brilhantismo eleitoral em Minas Gerais. E Minas precisava ter um cara, né, do tamanho dele, não só o tamanho físico, que isso aí ele é grande, né, mas de estatura ética, política, jovem, e ele poderia ser isso. Mas, infelizmente, depois vem Michele, rejeitada. Pode ser até candidata. Né? O que vocês acham disso aí? Eu acho que ela tem que estar lá sim, porque ela é coautora de muita coisa que aconteceu no governo passado e ela é ponta de lança para esse avanço gigantesco desses evangélicos, nada a ver com a religião, vamos separar, mas dessa ala que se aproveita da política dos evangélicos, foi ela que brigou muito por um ministro extremamente evangélico no Supremo, porque eu particularmente não acredito que Bolsonaro tenha sequer religião, mas ela é ponta de lança nesse processo aí. Claro, tem religião. Não é religião meio do Beuzebu, mas tem. Satanismo também é uma forma de religião. Olha aqui, e depois, nas rejeições, vem Janja e depois Lula, com 48 e 47. É interessante também que a Janja também não é política, mas ela tem sido um alvo muito grande da extrema-direita. Um alvo quando a direita... adotado comportamentos que absolutamente desnecessários, como o de hoje, por exemplo, que ela foi lá achando que estava substituindo o presidente Lula nessa viagem às áreas alagadas. Por quê, gente? Nas enchentes, para quem não sabe, é um ministro. Nas áreas afetadas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, para quem não acompanhou. E havia ministro do governo lá. Né? Bom, não tem por que ela assumir esse protagonismo neste tipo de coisa. Ela podia estar lá esperando por eles para ajudar famílias, para participar de mutirão, ela podia fazer várias coisas, mas ela, na minha opinião, jamais poderia estar sentada no lugar de protagonismo dessa viagem para visitar essas áreas, como se fosse ocupando o lugar do presidente. Não faz o menor sentido. Pois é. Então aqui as nossas opiniões, você que está aí nos assistindo no ICL. Tem muita coisa. Mas o Lula, se você retrocede essa pesquisa antes da eleição do ano passado, quando estava mais dividido o Brasil, ele estaria emparelhado com o Bolsonaro na rejeição. E olha, já está em 8º lugar, e descendo. Ele despenca por conta do bom governo que faz, né? Pois é. Nós temos críticas a vários pontos, mas faz o excelente governo. Mas até o Roberto Campos Neto vai lá, né? Sim. Buscar a confiança dele. Olha aqui. Acho que o governo Lula está
está marcando pontos positivos na área econômica, que é o foco do governo, fazer mudança assim que possível na vida das pessoas, no bolso das pessoas que têm menos, e com isso reconstruir a sua força política. E eu acho que é uma estratégia que deve ser observada. Exato. Gabi, você que está de olho aí Nossa, no tem nosso muita coisa chat, aqui, o Chico. que você destaca? Diga aí pra gente. Tem muita gente falando do Tarcísio, que inclusive é o menos rejeitado dessa lista. Que é estranho, né? O que é bastante surpreendente. Filhote de Bolsonaro. Muita gente citando também Nicolas Ferreira, né? E olha só, o Baldo dizendo, pela história, Aécio Neves, Michel Temer e Moro. Ele lembrou aqui de nomes importantes também. A Aécio é peça-chave no começo do golpe, né, gente? Exato. Ele citou personagens que fizeram um mal terrível ao Brasil. Zema também apareceu aqui, Carluxo apareceu. Lira, assim, disparado na frente, Bolsonaro e Moro também. Bolsonaro e Moro aparecem. Agora, sabe o que eu queria saber, e a gente não vai saber agora, se essa pesquisa foi do tipo, tem aqui uma lista de 40 nomes, você escolhe os piores para você, ou se é espontânea. Diga aí quais são os políticos que você mais é diferente, né? Quem vem na sua cabeça, né? Qual foi a metodologia? Eu estranho muito o Rodrigo Pacheco nessa... O Ciro? Ele não aparece em lugar nenhum. O Ele Ciro não é tem estranho, rosto, ninguém sabe o nome dele. O Ciro também, você tá fora assim. Não estou desconfiando da pesquisa, mas o fato de ter o Rodrigo Pacheco no 5º lugar me deixa um pouco de suspeita. Ó, Thalita França diz aqui, eu penso a respeito do Tarcísio, né, governador de São Paulo, que talvez seja pelo fato dele não ser uma figura com expressão nacional tão forte. Pensei a mesma coisa. Nacional, sim, com pode certeza. ser. A tese boa. É um bom ponto aqui que ela traz também, porque ele está tentando se descolar desse discurso bolsonarista. É bolsonarista, tá, gente? Mas ele tenta, né, se descolar. Ele tenta com muita habilidade, porque ele faz o quê? Ele tenta para o público, sei lá, para o empresariado metido a moderno de São Paulo, mas não se desliga de fato. E aí joga sempre uma isca para o bolsonarismo, como, por exemplo, proibir vacina de DST aqui em São Paulo, como, por exemplo, querer vetar livros nas escolas. Violência policial. Como, por exemplo, fazer violência policial desmedida. Então, ele manda recado, ele não quer perder, não vai perder, ele não quer perder o bolsonarismo dele, que está na alma, está no coturno, está no cacetete, está em tudo que ele possui. Então, ele não quer perder isso, ele sempre manda ali um atrativo aqui, um atrativo acolá. Aí, claro, ele vai numa reunião da Fiesp, fala bonito para o empresariado paulista, como se nunca tivesse sequer estado com o Bolsonaro. Ele tem se equilibrado nisso. E Coisa que também o empresariado paulista não está nem um pouco preocupado se ele é bolsonarista ou não, vamos combinar, né? Eu estou dando um benefício... crédito que eles não sei nem se eles merecem. Um crédito porque por ilusão minha, viu? Pura ilusão, Elô. Mais uma vez você está certo. E só para não deixar de pontuar algo importante da semana, né, sobre o Tarcísio sempre está tentando se descolar do bolsonarismo, mas essa semana a PUC, aqui, Universidade, aqui em São Paulo, fez até um ato como forma de resistência, porque o Tarcísio de Freitas aprovou um projeto de lei homenageando Erasmo Dias, que comandava as tropas que tomaram o campus violentamente lá na ditadura, em 76. Ocupação da PUC. Exatamente. Aqui em Pedro. Ou seja... Desses recados para o bolsonarismo. Esse é um deles. Olha, eu sou dessa turma da tortura. Não esqueça que eu também sou a favor da tortura. Eu gosto do Erasmo Dias. É um desrespeito, né? Eu também sou da turma da tortura do Brilhante Ustra. Não esqueçam. É um recado para manter a base bolsonarista. Exatamente. Então, só para não deixar passar despercebido, né? Porque essas coisas, elas são esquecidas facilmente, são colocadas embaixo do tapete. Então, só para lembrar com quem que ele está se aliando, né? A quem que ele homenageia em tempos que a gente precisa justamente remar contra isso, né? Que é tão difícil. Gente, Sâmbia Bonfim nos aguarda. Heloísa Vilela, um beijo grande para você. Ah, não, Elô fica conosco, olha que maravilha. Aí, maravilha. podemos ficar. Sâmbia Bonfim. Deputada Sâmbia Bonfim. Sol de São Paulo. Boa noite, deputada. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Tudo bem, gente?
Boa noite, querida. A gente estava falando agora há pouco, só para não perder a oportunidade, né, a respeito dessa pesquisa, deputada, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar aí nos bastidores, a gente estava falando de uma pesquisa sobre a reprovação dos políticos, né, e Arthur Lira aparece ali com 68% de reprovação na liderança dessa lista. E eu queria aproveitar e te ouvir a respeito disso, né? Até que ponto a gente pode ter, Chico Sá comentou isso, até que ponto a gente tem realmente algum retorno em relação a essa pesquisa, porque na real o Arthur Lira continua mandando, desmandando, né? Fazendo chantagem com o governo federal, então até que ponto a gente tem algum retorno quando a gente tem essa lista dos políticos mais rejeitados do Brasil? Acho que é uma percepção correta, assim, da sociedade brasileira sobre quem é o Arthur Lira, né? Não vi a fundo essa pesquisa, mas, de fato, ele é um chantagista, né? As coisas só são aprovadas aqui na Câmara depois de um processo muito intenso de achaque contra o governo. Hoje, essa semana mesmo, por 2 dias, não teve pauta no plenário. Quando teve, foi uma pauta muito reduzida, por conta das declarações do Lula sobre Caixa Econômica Federal, porque ele disse que enquanto não resolver os espaços no governo, na verdade não lotear com o partido dele e os demais partidos do Centrão, ele não colaboraria com a tramitação dos projetos que são prioritários não só para o governo, mas para a sociedade, né? A gente está falando, por exemplo, de um projeto que prevê a taxação dos super ricos, como das offshores, por exemplo, algo que é fundamental para tentar corrigir um pouco, né, as desigualdades tributárias no Brasil. Mas o cara tem muito poder, né? Ver a eleição dele para presidente da Câmara foi o recordista de votos da história, partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro. Espero que na próxima, né, com os próximos candidatos que se apresentarem, seja possível encontrar um nome que não tenha essas características e que não seja esse nome de suposto amplo consenso, porque isso dá mais poder a ele do que devia, né? Então, essa rejeição dele talvez explique um pouco disso. Mas também, como eu disse, não vi a fundo, mas eu acho que há motivos, assim, olhando por cima, há motivos. Elô? Deputada, a senhora vê no ritmo em que as coisas estão, com esse loteamento, e isso vai dar mais dinheiro para irrigar ainda mais o reduto eleitoral dele, alguma chance de reduzir um pouco esse excesso de poder do Lira até o fim do mandato dele? Não é esse o caminho que está se tomando, né? Ao contrário, é o caminho de maior fortalecimento do papel dele, e ele também tem uma relação muito forte com algumas outras lideranças políticas de outros partidos. Então, a força dele se multiplica quando ele cria esse clã em torno dele, os blocos que se organizam na Câmara, mesmo que não sejam do PP, que é o partido dele, também passam pelo crivo dele, a divisão de poderes, de cargos, então é muito, muito difícil. Deveria ter um processo de articulação desde já para se pensar nesse processo de sucessão, um nome alternativo que não seja fruto da escolha dele, da decisão dele, porque Elô sabe bem, circula bem aqui pelo Congresso Nacional, né? O nome do Elmar Nascimento já é cantado como um sucessor quase automático do Arthur Lira, que é de outro partido da União Brasil, mas que vai ser a continuidade do desenvolvimento dessa mesma lógica, né? De fazer poder e fazer dinheiro também, essa aqui é a verdade. Então, o ideal seria que desde já outra discussão estivesse sendo feita, mas não vejo esse caminho, não vejo esse debate. Ao contrário, é dia após dia, mais concessão não só para os partidos do Centrão, né, ou mesmo da direita, como os republicanos, né, que acabou também ganhando o ministério, mas principalmente para a figura do Arthur Lira, que é algo muito perigoso, e espero que encontre limites e resistência e uma articulação por fora, sabe, do alimento desse superpoder mesmo. Bom, deixa eu propor aqui uma mudança. Você quer falar alguma coisa? Não, porque ontem, sem votação do relatório final, né, terminou de forma melancólica a CPI que esses fascistoides inventaram para tentar criminalizar o MST. Melancólica, que me fez lembrar, até deixei guardado aqui, me fez lembrar o Reinaldo Azevedo, que postou no Twitter: ninguém assistiu ao enterro da última quimera. Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Só em gratidão essa pantera, né?
Foi minha companheira inseparável. É isso, ninguém assistiu ao enterro da última quimera da CPI do MST. Não tinha o que investigar. Foi um vexame. Os valentes foram com tanta sede ao pote que não conseguiram disfarçar a natureza do que faziam. Era só tentativa de antecipar campanha eleitoral. É uma pena não ter dado tempo de chamar o movimento para, entre aspas, explicar as quase 40 mil refeições distribuídas a desabrigados no Rio Grande do Sul. A propósito, hein? A Frente Parlamentar da Agricultura fez e tem feito, nesse caso, o quê? Obrigado, Reinaldo, por me dar esse texto aqui, né? E fica o comentário para a deputada. Diga. Também quero agradecer ao Reinaldo por esse texto, e eu só lamento que não tenha tido uma última sessão, que é justamente para fazer esse questionamento, né? O Zuco, presidente, ex-presidente agora da CPI, também é do Rio Grande do Sul. E não articulou todo o poderio que ele tem com o agro local, com os latifundiários, para garantir a alimentação para as pessoas que estão desabrigadas e sofrendo muito com as enchentes que agora tomou conta de várias regiões, né, infelizmente, do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o MST está lá distribuindo marmitas, refeição todos os dias, e até o governador Eduardo Leite, que de longe não é simpático ao movimento, não é um militante de esquerda, até ele reconheceu, fez uma visita e agradeceu, assim como todo o povo brasileiro. Mas o fim dessa CPI foi dramático, era quase o Titanic afundando, assim, a gente ouvia aqueles violinistas no fundo, sabe? Quando a gente assistiu a coletiva de imprensa que eles deram. Porque mesmo ali, você vê como que é a lógica do bolsonarismo, da extrema-direita, né? Muitas fake news. Eles chegaram a dizer que eles tinham maioria, condição de aprovar o relatório. Então a pergunta que eu faço é, por que não aprovaram? Porque o presidente da CPI é quem tem a prerrogativa de chamar as sessões, botar a pauta que ele quiser, que aliás foi o que eles fizeram desde o início da CPI. Eles só aprovaram os relatórios que eles queriam. Eles tinham a presidência, tinham a relatoria, tinham a maioria dos membros, e tinha uma pauta que para nós não era uma pauta tão simples de lidar, né? Porque a gente está falando de um movimento social que faz ocupação, que tem métodos radicalizados, então não necessariamente a sociedade ficaria do lado daqueles que estavam ali na CPI defendendo o MST. Mas eu acho que ali foi um misto de incompetência muito grande por parte deles, assim, muitas atrapalhadas, falta de estratégia. Eles são muito violentos, muito autoritários, então foi isso que a sociedade acabou vendo da CPI, violência política de gênero contra mim, contra outras parlamentares, excessos e violências também nas diligências, invadindo o barraco, que é a moradia dos acampados, dos assentados, um show horrível, trazendo pessoas inventando mentiras sobre o movimento. Não apresentaram nenhuma prova sobre absolutamente nada, mas o jogo virou principalmente quando eles extrapolaram muito das suas prerrogativas de uma CPI e tentaram usar a CPI também para achacar o governo. Começaram a chamar ministros, entraram numa disputa local de Alagoas entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros, tentando constranger as pessoas que são ligadas ao Renan Calheiros a virem na CPI. Quando eles perderam completamente a mão de algo que já não estava mais sob a condução deles, o jogo virou completamente na CPI. Líderes de partidos que não são de esquerda, né, que são ali do Centrão, mudaram os membros, e no relatório final, que ele nem tentou botar para aprovar, porque não ia ter condição, ele, além de propor indiciamento de muitas lideranças do movimento, ele também tentava criminalizar parlamentares oriundos do MST, como é o caso do deputado Valmir, ou mesmo meu, que não tenho relação orgânica com o MST, mas que por ter sido encontrado um adesivo meu dentro de um dos barracos de um assentamento que eles visitaram, seria um suposto crime. Que crime que é esse, entendeu? Estranho seria se encontrasse o adesivo meu na casa de um latifundiário, de um exportador de madeira, que são os que financiam as campanhas deles. O povo, o movimento social costuma votar mesmo, de fato, em candidatos e candidatas de esquerda. Enfim, foi um papelão, foi, como diz no cinema, um plot twist no meio do transcorrer dessa narrativa, e a gente ganhou a CPI na prática, porque teve um efeito reverso, que foi
o MST já é muito conhecido, né? Mas ele se tornou ainda mais conhecido, acho que principalmente para uma geração mais nova, porque eu sou do Pontal do Paranapanema, eu me lembro muito, na década de 90, quando eu era criança, as grandes marchas que o MST fazia, que os assentamentos da região hoje são fruto desse momento, né? Mas é todo talvez um gap geracional, assim, para entender de fato que é um movimento que foi ganhando outros contornos, que agora tem um papel social muito importante, produção de orgânicos, tem um debate muito forte sobre a temática ambiental, enfim, né, um movimento ainda maior, mais maduro, mais robusto. E popularizou, tornou mais conhecido, tornou os parlamentares que estiveram ali naquela CPI também mais fortes, de algum modo, porque foi um desgaste físico, um desgaste emocional ficar ali naquela CPI, era horas ouvindo besteira, absurdo, mas acabou bom pra gente, melhor ainda pro movimento, e um vexame completo pro Salles, pro Zucco. O Salles se tornou réu no meio do processo, o Zucco responde na PGR por violência política de gênero, a FPA, que são os ruralistas tradicionais aqui da Câmara, não respeitam nem essas pessoas que estavam ali, de alguma forma, tentando prestar algum serviço para eles. Eu acho que eu nunca vi uma atrapalhada tão grande assim aqui na Câmara, sabe? Ainda bem. Deputada, parabéns pelo... Você quer falar, Elô? Vai em frente, Chico. Não, vai em frente. Tá. Obrigado, querida. Deputada, parabéns pelo teu trabalho na comissão, né, na CPI. Você foi, inclusive, por aquele momento em que você enfrenta o réu-lator, né, o famoso réu-lator. E ator. Réu-lator. E mau ator, né? E péssimo ator. Mas eu queria te perguntar como é que a senhora está vendo esse enfrentamento agora, principalmente ontem, a partir do Senado, do Parlamento contra o Supremo. Você que está aí no calor da história, como é que tem visto esse enfrentamento, essa afronta, né? De maneira, digamos, de certa maneira, violenta, né? Chamando uma votação do marco temporal em cima da hora, faz uma votação relâmpago, sim, clara missão de afrontamento. Como tem visto essa história? Eu acho que a extrema-direita quer se vingar do Supremo Tribunal Federal pelas decisões corretas que tomou a partir da tentativa do golpe de Estado do 8 de janeiro e por ter sido um poder que, enfim, acabou equilibrando um pouco as forças durante os anos de governo Bolsonaro, quando ele tinha aquelas tentativas, declarações golpistas, mirando o Supremo justamente para que estabelecesse, né, um fechamento do regime, a imposição da sua própria lógica de Estado. E também porque o Supremo Tribunal Federal, sob a presidência da ministra, agora, né, ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, ela teve muita coragem de pautar temas que são muito caros para esses fundamentalistas, né? A legalização, aliás, a descriminalização do porte de drogas, que depois se restringiu para maconha, o próprio marco temporal e agora, mais recentemente, o voto favorável à ADPF 442, que é aquela que visa descriminalizar o aborto no Brasil. Então, eu acho que é uma combinação de interesses. De descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, que atuou bem nos casos golpistas no Brasil, e também uma resposta à chamada pauta de costumes, de direitos, na verdade, né? Que eles avançam e aí dizem que estão superando as prerrogativas, né? Extrapolando as prerrogativas, sendo que é, sim, papel do Supremo averiguar se as questões são constitucionais quando o Supremo é provocado. Eu acho que só vai aumentar, vai haver uma escalada de confronto entre a extrema-direita do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, uma disputa de interpretação. Eles tentam coletar assinatura para criar uma espécie de voto que pode revogar as decisões do Supremo. Não é simples conseguir assinaturas para uma PEC como essa, mas estão se articulando em torno disso, já estão coletando assinaturas aqui na Câmara e no Senado. Eu acho que o clima dessa temperatura vai acabar subindo, sabe? E é por isso que eu acho que a gente tem que ter muita seriedade. O ministro Barroso, né, está assumindo no dia de hoje a nova presidência do Supremo. Muita seriedade, muita serenidade para não deixar que eles façam de temas tão fundamentais um oportunismo político, que por um lado é um palanque eleitoral para as eleições municipais, mas mais uma tentativa de desgaste das liberdades democráticas e daqueles que atuam com firmeza contra a extrema-direita no Brasil.
Deputada, eu queria perguntar a respeito da PEC da anistia, né, já que a gente está falando aí a respeito do Congresso, que é uma PEC, enfim, muito danosa, né, para a nossa sociedade, no sentido que vai contra candidatos negros e também candidatas mulheres. Agora, tem um ponto importante que é, essa PEC ela tem tido apoio de parlamentares mulheres, que vão desde a direita, mas também de parlamentares mulheres da esquerda. Então, queria te ouvir a respeito disso, como que você tem encarado isso, porque só o PSOL e o Novo orientaram a bancada a votar contra a PEC, né? Foi. Alguns têm um argumento de que tem multas que são muito elevadas, de que a legislação eleitoral ela é muito dura, por isso é natural que os partidos cometam erros e que a cobrança que a justiça faz sobre eles seria muito desproporcional. Mas fato é que boa parte dessas multas são multas sobre essa temática de gênero e de raça. Claro, há uma série de irregularidades na utilização desse dinheiro público, do fundo eleitoral e do fundo partidário, mas boa parte diz respeito a essas regras que nós mesmos votamos e que depois aqueles que não cumprem, na maioria das vezes de propósito, fazem uma autoanistia. Então, por que vão cumprir? Qualquer regra que a gente vote, parece que não importa, porque depois os próprios partidos vão se perdoar de não pagarem essas multas milionárias. Qual que é o prejuízo disso para a sociedade? É só olhar o que é o Congresso Nacional. São 17% de mulheres, se eu não me engano, não é menos de 15% de negras e de negros aqui dentro, e isso tem reflexo nas pautas que são debatidas, na forma como é debatida e na violência política de gênero. E eu acho também, concordo, é lamentável que tenha parlamentares mulheres que sejam favoráveis a essa PEC. Boa parte delas ou são muito pressionadas pelos presidentes e lideranças partidárias, ou porque elas também são presidentes e lideranças partidárias, e acabam falando mais em nome de uma defesa corporativista, empresarial, política, né, do seu partido, respondendo em nome disso, do que da causa que, no limite, nos favorece também, né? Imagina, ter tempo reservado de TV para mulher significa que eu tenho a certeza de que eu vou aparecer na televisão, assim como os candidatos homens, e por aí vai, mas é um corporativismo que se expressa em cima de algo que é machista e é racista. Agora a PEC está meio travada, né? Tá não vai, porque ali também tem a sugestão de reserva de vagas, e aí alguns partidos são contrários a isso, mas fato é que houve um desgaste político muito grande, muita pressão da imprensa corretamente, pressão de entidades, e por enquanto não tem data prevista novamente, né? Quer dizer, foram adiadas 2 vezes a votação da PEC 9 na comissão especial e por hora está suspenso. Pode ser na semana que vem ou pode não ser mais, porque eles também não têm pressa para aprovar a PEC 9. Não precisa ser agora, não tem um prazo, eles podem aprovar essa anistia depois, o que é uma vergonha. Talvez estejam apostando nisso também, né? Deixar a poeira baixar, o desgaste passar, mas a gente vai seguir aqui pautando esse debate porque repercutiu bem e tem que repercutir. Toda vez que tratar de temas assim, tem que ter a devida repercussão mesmo. Só uma coisa antes de terminar, acho que Elô tinha uma pergunta para a Sâmia, né, Elô? Não, acho que a gente está um pouco atrasado ainda com os próximos 2 convidados que estão na fila. Então minhas queridas Heloísa Vilela e deputada Sâmia, muito bem-vinda aqui no ICL, sempre de portas abertas para a sua lucidez, para essa visão interessantíssima feminina sobre a questão política no Brasil. Muito obrigado. As duas. Com a serenidade e a firmeza, né? Com a serenidade e a firmeza que demonstrou dentro daquela CPI impossível, que a gente entrava na sala e já se sentia oprimida só de atravessar a porta. Olha, Leonardo Boff tem um livro sobre São Francisco de Assis que se chama Ternura e Vigor. Eu acho que vocês representam bem, as duas representam bem isso. Ternura, que legal. mais vigor. Ai, né, que endurecer-se pero sem perder la ternura jamás. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigada, Elu, obrigada, deputada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Beijo, tchau, boa noite. Seguimos por aqui, a gente já vai conversar com o Guga, mas essa história da PEC da anistia é algo que a gente acompanha com muito cuidado. Inclusive, a Sâmia foi a deputada que entrou com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, uma das que mais está tentando realmente barrar essa PEC, né? Que
pode ter aí bilhões de reais se for aprovada, né? Porque tem que ser aprovada até dia 6, tá, gente? Teriam que correr para aprovar. Né? Tem até a suspeita de que está lá embutido a história para livrar o Jair Bolsonaro, para permitir a candidatura dele em 2030. E, Chico, então, tem várias, assim, na letra várias fina. Pegadinhas. Tem várias pegadinhas. Amanhã tem até em detalhes a respeito disso. Como aquela compra roubada na letra corpo 6, né, pequenininha, que você não lê depois. Permitiria os partidos até se candidatarem só homens. Só candidatos homens. Quer dizer, nem as laranjas, né, que é um fenômeno que a gente tem da política para colocar as candidatas mulheres só para... Ao vindo desse congresso que tem isso, não espere nada que preste, nada. Chefiado por Lira, então, nada. É o que a gente tem. Dureza. É dureza mesmo, mas a gente vai continuar acompanhando e, como eu disse, teria que ser até o dia 6 para conseguir aprovar essa pauta, então teriam que correr pra caramba com isso. Parece que não vai ter força política para conseguir passar essa PEC, até porque teria que ser até o dia 6, porque tem que valer para as eleições do ano seguinte. Sim, tem que ter um ano antes na aprovação. Exato. E também porque as contas, né, são avaliadas pelo TSE com atraso. Sim. Então, bilhões de reais poderiam ser perdidos aí, não ser analisados, porque aí seria perdoado, né? Quer dizer, o parlamento coloca as regras, depois aprova regras para acabar com tudo, né? É realmente legislar em causa própria. Vamos chamar Guga Noblar para conversar com a gente? E aí, Guga? Olha o homem! Aê, que chique! No trono! Que beleza! Reinando onde estava a Heloísa Vilela. Ainda estamos sem o som de Guga, quer dizer. Temos Guga chiquérrimo, mas ainda não temos a voz de Guga agora entre sim. nós. Já agora apareceu temos. a voz dele. Agora temos. Agora vi a voz. Olha, eu falei o seguinte, boa noite, estou aqui no trono que a Elo estava, claro, não tão elegante quanto a Elo, porém estou aqui no trono da Elo, sim, no trono da gente aqui de Brasília. A equipe aqui de Brasília agora tem esse ambiente maravilhoso, que a Elo, claro, estava aqui agora há pouco fazendo esse trabalho maravilhoso dela. Eu vou tentar ficar à altura da Elo, vamos lá. Boa, garoto. Você sempre está à altura. Agora, olha, vamos falar sobre mais uma bomba contra Sérgio Moro, Chicos. Sérgio Moro. O Moro, hein? Vamos trazer esqueleto no armário. É por aí. Presidente, o que a gente teve de novidades de Sérgio Moro? O que aconteceu? Não falando de mim. É até difícil, né, Chico? Não dá para chegar no tom, né, Chico? Não dá. Tem que ficar muito marreco para falar assim. Não tem como. Gente, o que a gente teve de novidades? Documentos que estavam até então sob sigilo na 13ª Vara de Curitiba revelam que Moro corroborou um acordo de colaboração premiada, previa grampear, monitorar e levantar provas contra colegas dele, tá? Da magistratura paranaense. Essa colaboração, no caso, era do ex-deputado Tony Garcia, que enviou esses documentos para o STF, informação da jornalista Daniela Lima, nossa colega do G1 da Globo News. A Daniela, que tem dado furos sensacionais lá na Globo News. Tem uma turma boa lá, nosso amigo Guedinho, a Sadi e a Daniela, mas parece que o Moro está se encrencando cada vez mais, né, Guga? Diga aí. Pois é, Daniela maravilhosa, dando essa notícia que também já estava sendo explorada um pouco antes dela por parte aí da mídia chamada progressista. O Tony já estava contando essa bola, né? Dizendo que ele tinha sido usado como uma espécie de projeto piloto da Lava Jato para fazer esse tipo de ação que fere os limites constitucionais da atuação de um juiz, né? O Sérgio Moro mandou o Tony Garcia cumprir cerca de 30 missões. Algumas delas eram grampear magistrados, juristas, desembargadores do Paraná, ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ou seja, gente que estava fora da jurisdição do Sérgio Moro, gente que tem foro privilegiado, que não estaria sob o alcance
de investigações de um juiz federal. E mesmo assim o juiz Sérgio Moro pegou este Tony Garcia, que estava encrencado aí numa história do consórcio Garibaldi, e propôs a ele uma delação. Ele tinha sido condenado, ele foi condenado a 6 anos, acabou só pegando o serviço comunitário por conta dessa delação que previa, portanto, que ele agisse dessa maneira criminosa, portanto criminosa, né? Grampeando quem não deveria grampear, assumindo uma série de missões que o Sérgio Moro mandava ele fazer. Uma delas era, inclusive, resgatar um grampo que tinha sido feito contra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha sido grampeado por um advogado que teria repassado informações sigilosas para o Tony, para esse ex-deputado estadual. E aí o Sérgio Moro, quando soube disso, pediu para o Tony dar um jeito de grampear esse advogado para resgatar com ele esse grampo que tinha sido feito contra o Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro, portanto, estava chantageando, não estava agindo como um juiz, estava agindo como um chantagista e atuando em benefício próprio. É isso que a defesa do Tony Garcia está dizendo e está pedindo, inclusive, para anular agora todos esses acordos que foram feitos com o seu cliente. Olha, Guga, a bem da verdade, por justiça, né? Há um protesto generalizado aqui no chat, que o furo é do Joaquim de Carvalho, nosso colega do 247, porque o Tony Garcia foi entrevistado por ele já há algum tempo e disse tudo isso. Ele fez várias matérias, várias reportagens. Mas o furo de hoje não é exatamente sobre essas denúncias. O furo da Daniela Lima foi dizer, e aí um furo, que o ministro Toffoli recebeu esse material e agora vai dar uma palavra sobre isso. Eu acho que o furo é esse, é que a coisa está agora na mão do Toffoli para decidir ou não, ou eu estou errado. Avançou, né? O furo de hoje é esse, é da Daniela. É que a coisa foi mas tem que louvar mesmo o trabalho do Joaquim, que vem de... Joaquim vem há muito tempo trabalhando ele é quem aposta, quem coloca o Tony Garcia para falar pela primeira vez, há muito tempo. Isso a mídia convencional não deu bola nenhuma em momento algum. Agora está todo mundo entrando... Mas a mídia convencional não dá bola a esses assuntos enquanto eles não se tornam tão grandes que ela não dá conta de... Exato. Não, é só para fazer a justiça que a audiência está fazendo ao Joaquim e também Carvalho. a Fórum também deu isso, hein? Fora do Renato Rovai. Então, o furo é o seguinte, que o Tony, de fato, já tinha dito isso tanto para o Brasil 247 quanto para a revista Fórum. O que a Daniela conseguiu foi os documentos que estavam sob sigilo de delação. O acordo de delação do Tony Garcia, ele ficou sob sigilo por quase 20 anos, estava sob sigilo desde 2004, Sérgio Moro colocou sob sigilo. E agora, enfim, por conta do Eduardo Apio ainda, quando era juiz, né, da 13ª Vara, ele foi afastado, ele retirou o sigilo. Os documentos pararam ali com o Dias Toffoli e agora vazaram para a Daniela. Então ela está comprovando o que o Tony já tinha dito, portanto, para o Brasil 247 para a revista Fórum. Aquilo está comprovado no acordo de delação. O acordo de delação foi firmado de fato. Essa é a grande novidade. Ela teve acesso a esse documento sigiloso, que até então era sigiloso, que deixou de ser depois do Eduardo Apio e que está sob posse do Dias Toffoli. O que mostra que o furo de hoje é também muito importante a Daniela, né? Dando sequência a uma história que já vinha correndo na 247 e na Fórum. E eu peço para contemplar todo mundo que é real. Claro. Né? Agora, com relação ao cidadão, eu faço questão aqui de pedir licença ao Eduardo Bueno, Peninha, para dizer o que ele merece dizer aqui, ó. Canalhas! Canalha! 1000 vezes canalha! É isso. É isso. Levou o país inteiro para um buraco, para a escuridão, para o atraso, para o fascismo, né? Começa aí. E vai pagar por isso. Vai pagar com mandato e depois, quem sabe, com a papuda também. E ele respondeu, viu? O Moro respondeu da matéria. Ele disse o seguinte...
Tony Garcia é um criminoso que foi condenado com trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. Ele também disse que a acusação é infundada e que não existem essas gravações, foi o que ele disse. Ou seja, se ele acha o Tony Garcia bandido, ele estava associado a bandido. Se ele acha isso. Estava fazendo sociedade do crime, né? Se ele julga assim o Tony Garcia, por que ele estava em conluio com o Tony Garcia? Por isso, Chico, porque ele precisava de alguém que cometesse crimes também, alguém que fosse lá e grampeasse um desembargador cujo a lei não permitiria. Ele precisava de alguém que atuasse dessa forma aí, de uma maneira meio que subterrânea. Ele precisava de um criminoso para poder grampear os outros. Portanto, ele atuou em conluio com um criminoso, alguém que tinha informações privilegiadas. Delação só parte de criminosos, isso é óbvio. Então, ele atuou com um que se dispôs a cumprir uma série de missões que agora estão se tornando públicas e que são irregulares. Bom, a se confirmar isso, né? Então, a pergunta que pode acontecer com o Moro. Primeiro, o Moro está prestes a perder o mandato por outro motivo. Sim. Por complicação na sua candidatura, por fraude naquela história. Sabe por quê? Por tudo que ele cobrava da esquerda, do Lula, de todos os candidatos, do Zé Disseu, da Petrobras, do que ele cobrava de todo mundo. Que é? Lisura, etc., campanhas limpas. Ele fez uma campanha suja. Uma campanha suja. O TRE do Paraná, do estado dele, acolheu uma ação, vê que interessante, do PL, partido de Bolsonaro, e do PT, juntos estão pedindo a cabeça de Sérgio Moro. Então, o tempo dele no Senado está contado. Agora, isso aí pode dar outras complicações. Pode levá-lo a ser condenado até a prisão, né? Não é, Guga? Bom, se você é um juiz que já é condenado por suspeição, portanto, e que chega a uma segunda condenação, mais uma vez, atuando como alguém que no lugar de ser juiz foi um espião, ou seja, alguém que mais uma vez cometeu a suspeição. Se você somar as penas, sim, pode ser que ele acabe no chilindró. Eu não conversei hoje com nenhum advogado sobre essa possibilidade ainda. Agora, isso é a obviedade. Um sujeito que mais uma vez condena, porque isso é passível de condenação, claramente. E aí, a se somar as penas, uma segunda condenação, sim, quem sabe. Todas as penas, pode dar uma galinha inteira até outra ave. Quem sabe um marreco inteiro. Um marreco inteiro, pode ser, sei lá. Mas é muito difícil que ele escape da Justiça Eleitoral do estado dele, do Paraná, né, Guga? Não tem como. Ninguém acredita, Chico. É desvio de dinheiro. Ele faz uma lambança, ele era candidato a presidente, então ele começa a gastar um dinheiro, depois ele traz o dinheiro de uma campanha para outra. Ele comete todos os... ele pisoteia tudo que é possível em matéria de Código Eleitoral. Vamos ele trazer nem poderia também ter saído por São Paulo, né? Não se esqueçam disso. Ele forçou a barra no condomínio eleitoral dele. Forçou. Vamos trazer a posse do ministro Luiz Roberto Barroso hoje? Por favor. Novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula compareceu, a gente mostrou no início do programa, né, no editorial, Betânia cantando, né, no discurso. O Barroso defendeu paridade de gênero e diversidade racial. Muito importante num momento como esse. Vamos assistir essa fala dele. A gente daqui a pouquinho vai colocar a fala do Barroso, mas enquanto isso, vale a pena dizer, né? Interessante essa fala do Barroso num momento em que se pede, né? Tem um movimento por uma mulher negra no STF que a gente sabe que provavelmente tudo aponta para que não vai se concretizar. Vamos ver a fala do ministro Barroso. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são.
Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros. Tá aí a fala do Barroso, né, que tomou posse hoje. Ministra Rosa Weber também, né, fez um discurso que ela saiu grandiosa também, né, Guga? O que você achou dessa fala? O que muda, né, no STF com a posse do Barroso também? Daqui a pouco vale a pena a gente colocar também, né, o discurso da ministra Rosa Weber, que ela fez ontem. Vou pedir para a nossa produção ir separando enquanto você comenta, Guga. Barroso é mais um desses que tem um perfil que é progressista, mas ele coloca isso como uma causa da humanidade. Aqueles que lutam pelas minorias, aqueles que lutam pela liberdade, aqueles que lutam pelos direitos humanos, eles não são necessariamente progressistas, mas eles estão todos, pelo menos, em acordo neste ponto, em que um governo, em que o poder ele está aí eleito pela maioria, mas para governar e para proteger as minorias. A democracia é isso. E é esse o discurso que ele fez hoje, um discurso de apoio à democracia. E a democracia vai além dos progressistas, mas como a extrema-direita do Brasil ela tenta polarizar sempre, a extrema-direita mundial tenta polarizar sempre, eles criaram essa imagem de que esse tipo de discurso em favor da igualdade, das minorias, dos direitos humanos é um discurso da esquerda. É muito bom para a esquerda isso, mas isso é um discurso que, enfim, faz parte daqueles todos que prezam pela democracia, vai muito além só dos progressistas. E ele fez um discurso hoje de união, um discurso em favor da democracia, até por conta do momento que a gente vive. A gente teve aí as voltas com um governo neofascista que tentou, de fato, dar um golpe de Estado. Então, é um discurso que marca ponto e que mostra que agora a gente tem, enfim, os três poderes caminhando juntos, pelo menos, né, nesse ponto da defesa aos valores que regem a democracia, que são os direitos humanos, a defesa das minorias, enfim, todo esse discurso que ele fez. Foi muito importante ele mostrar isso, ele levantar essa bandeira e mostrar que os poderes estão unidos depois desse período aí que a gente passou com a democracia em risco na mão do Bolsonaro. Então, é uma maneira de unir e de passar recado, um recado que a sociedade inteira agora está absorvendo, está entendendo. Eu acho que o Brasil está começando a tentar caminhar para um lado que não é mais só o do nós contra eles. Inclusive, ele usa, né, isso no discurso. Ele fala em algum momento que a sociedade não é nós contra eles. Eu não sei se é exatamente essa palavra, mas ele vai nessa direção. Então é isso, é um discurso de união, é um discurso de resgate aos valores da democracia, e ele segue mais ou menos a mesma linha da Rosa Weber. Eu não vejo tanta diferença nesse ponto. Quando você fala isso, é interessante que o ministro Rosa Weber, né, deu aquele voto que a torna gigantesca na sua saída, o voto da descriminalização do aborto, né, que não é uma promoção do aborto, em hipótese alguma. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, um direito da mulher. E o ministro Barroso fica com o voto dele na mão, pediu vistas, né? E adiou. E eu ainda fiquei preocupado, apesar que o ministro Barroso vai seguir a posição de Rosa Weber, ele diz uma coisa, acho que foi há 2 ou 3 dias, fundamental. Se os homens engravidassem, esse problema já não existiria há muito tempo. Essa fala dele resume tudo. Mostra, né, quão progressista ele pode ser, principalmente nessas causas. Se homem engravidasse, teria até por delivery. Teria em domicílio. Pois é, se homem engravidasse. Agora, assim como o absorvente gratuito, né? Não seria tudo uma questão de saúde pública. Agora, o ministro Barroso, pelo menos nessas causas de conduta, de comportamento, causa de costumes, né? Sim. Parece ser uma figura realmente progressista. E vão precisar muito desse tipo de pensamento, porque o obscurantismo, a burrice, atraso tomam conta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal.
onde a maioria é BBB. É bancada da bala, bancada do boi e bancada da Bíblia. É um horror. É isso aí. Eu acho que Barroso, nesse sentido, é um avanço. Tem 3 Bs lá, mas tem um Barroso no Supremo. Vamos ver. 4 Bs. Parece, né, que a gente vai ter um bom futuro aí para o Supremo Tribunal Federal depois da ministra Rosa Weber. Guga, muito obrigada, hein? Por mais um dia, véspera de sexta. Vamos nessa. De sexta, hein? Graças a Deus, amanhã será sexta-feira. Ficou bonito aí no estúdio, Guga. Cheio. Adorei esse estúdio. Volte sempre. Tamo junto, Beijo, galera. Guga. Muito bom, gente. Daqui a pouco a gente vai chamar a Elô de novo, porque hoje é o 6º e último episódio da série especial do ICL Notícias, feito pela Heloísa Vilela, sobre um dos maiores desastres ambientais em áreas urbanas do mundo, tá? Não só do Brasil, mas do mundo, que foi em Maceió, Alagoas, cometido pela empresa Braskem, de mineração e petroquímica. Sempre reforço aqui, em todos os episódios, toda essa série que trouxe a Elô, de que foram 5 bairros afundados e mais de 50 mil pessoas desalojadas. Essa informação que a gente tem, ou seja, se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, imagina o escândalo que seria. Se fosse esse buraco no Leblon, aquelas casas todas depenadas, imagina a confusão. Grande mídia toda cobrindo, todo mundo. Parava tudo, parava o país. Imagina só se fosse, mas foi em Maceió, né? E na matéria de hoje, o impacto desse desastre sobre o patrimônio histórico e cultural de Maceió. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Dona Zéza arrasta os pés no chão como já faziam a mãe, o pai, a avó e tantos outros que vieram antes dela. Nos meus bisavós, a influência chegou através dos escravos. Os escravizados que se reuniam para juntos levantarem as casas uns dos outros. Com barro e a maneira de pisar, assentava o material e alisava o chão da casa. Enquanto erguiam o abrigo, eles cantavam e dançavam. Foi daí que nasceu o coco de roda. E os homens iam pisando e cantando. Cada um inventava um coco, né? Uma cantoria ali. E todo mundo ia respondendo. Tapa essa casa com muito amor e carinho, com a casa de Verilinho de Josefa morar. Com tanto conhecimento e experiência, Dona Zéza virou patrimônio vivo de Alagoas. É como se ela fosse tombada pelo patrimônio histórico. Mesmo assim, vive aqui, num canto do bairro Bebedouro, um dos 5 mais atingidos pelo terremoto que a Braskem provocou em Maceió. Aqui é um bairro antigo. Ele é, inclusive, pelo plano diretor de Maceió, uma ZEP, que é uma Zona Especial de Preservação nível 1, que é o rígido. Rígido é aquele que não pode sofrer alterações. Dá para imaginar o que isso significa para o patrimônio histórico de Maceió? O plano diretor é o que vai dizer o que vai ser feito dessa área, que é o que as pessoas querem saber, porque hoje essa área pertence à Braskem, é uma área particular. Adriana é professora da Universidade Federal de Alagoas. Lidera o grupo de pesquisa sobre patrimônio, memória e história da cidade. E só aqui no Bebedouro tinha grupos de coco de roda, grupos de quadrilha. Se você pegar a cadeia produtiva da quadrilha, por exemplo, e do coco também, né? É como o Carnaval do Rio de Janeiro, é uma coisa do ano todo. Né? Eram grupos que usavam os espaços públicos para ensaios. Então essa praça, ela era lotada de gente dia e noite, 7 dias da semana. O desastre da Braskem rachou a alma da cidade. O espaço físico, ele é o suporte material para que essa cultura que a gente chama de imaterial, que é intangível, que são os conhecimentos, para que eles aconteçam.
E esses conhecimentos, eles estão dentro da memória das pessoas, né? Zeza do Coco é uma pessoa que detém aquele conhecimento, né? Do canto, da embolada, do coco de roda. Só que para esse grupo dela acontecer, para as danças acontecerem, precisa do grupo, né? Que precisa do espaço físico. O espaço da Dona Zeza hoje é um risco. Uma noite assim de televisão, você vê uma coisa instalando, que nem pipoca. Quando eu amanhecer que eu olho, a parede lá de cima a baixo. Ainda assim, Dona Zeza do Coco quer ficar no Bebedouro, na casa que comprou há mais de 40 anos, e quer continuar ensinando a arte que nasceu da construção solidária de casas de barro. Uma tradição que a Braskem partiu e a mestra alagoana não permite que morra. Eu posso sair do coco, mas o coco não sai de mim. Então, para não sair de mim, não sai. Quem é mestra quer sempre ver alguém aprendendo. E olha só o que a Dona Zeza faz. Passa o ganzá e sai batendo o pé no chão, como faziam os ancestrais dela. A diferença é que essa casa agora pode não aguentar mais a pisada do coco. Atrapalhei muito? Não, tocou no ritmo. É isso aí. Bom, tem uma resposta da Braskem, né? Na pancada do ganzá, hein, Elo? Que legal. Lindo esse Na pancada do ganzá, e foi na pancada do ganzá que Helga Simões e PH fizeram essa série comigo, trabalharam, foi muito, tem muito suor, sangue e lágrimas aí. Incrível, esse trabalho bom. deles, viu? Olha, parabéns à equipe, mas eu tenho que ler aqui, infelizmente tem que ler, lemos ontem, vamos ler hoje outra vez. A nota de explicação, se é que se explica alguma coisa, mas é a nota, a resposta da Braskem. Olha aí. A Braskem assumiu o compromisso de reparar, mitigar e compensar os impactos causados pela subsidência do solo. Até paro aqui, que subsidência é uma palavra bonita, né? Afundamento do solo. Fundamento do solo. Tendo assinado diversos acordos com as autoridades competentes nesse sentido. A extração de salgema foi totalmente encerrada em maio de 2019 e a Braskem vem adotando as medidas adequadas para o fechamento definitivo dos poços de sal, conforme plano apresentado às autoridades e aprovado pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, especificamente quanto ao abalo sísmico registrado em 2018, não é possível correlacionar com as atividades de mineração. Isso aqui é a explicação da Braskem diante dos fatos óbvios, ululantes, berrantes, que Heloísa trouxe para nós na matérias valiosas. Né, Heloísa? A gente tem que dar a nota da Braskem, a gente tem que dar o outro lado, o direito dela se defender das acusações que caem sobre ela, mas também a gente não pode deixar de comentar que ela faz duas afirmações nessa nota que são preocupantes. A primeira é a última da nota, que ela, de fato, até hoje não admite que o abalo sísmico foi provocado pela mineração, coisa que empresas de análise nacionais e internacionais afirmam. E a outra é que ela fala ali da retirada, do fechamento das minas, que realmente é preciso fechar essas minas para estabilizar o solo em cima. Mas ela está tirando areia das praias de Maceió para fazer isso. E ao fazer, imagina a quantidade de areia que ela vai precisar tirar para tapar essas minas todas. Então já existe uma preocupação enorme com o problema ambiental que ela está causando em Maceió agora, ao tirar a areia das praias, ou seja, tentando literalmente tapar um buraco criando outro. Deus vai resolver um crime ambiental, comete outro. E eu lembro sempre, Elô, e repito aqui, a propaganda que eles fizeram no Big Brother Brasil desse ano, falando de
lindas soluções ambientais para o país. É essa empresa. Que levantou a ira da população, reacendeu a ira da população com essa história toda. Exato. É impressionante, realmente. E se tornou, né, Elô, a maior proprietária de imóveis de Maceió, né? A Braskem também. Ela se tornou proprietária dessa área toda que está abalada. Então, ela nos ganhou contratos um prêmio, de indenização, em vez dela pagar uma indenização, ela deu algum dinheiro em troca da posse dos imóveis e dos terrenos, o que é realmente inacreditável. Agora, a gente está aqui no aguardo dessa CPI, que parece que vai, dessa vez, parece que vai sair a CPI da Braskem. É questão de dias, dizem os assessores do senador Renan Calheiros, que ele já tem 45 assinaturas, já pode abrir. Então, estou esperando que o Pacheco autorize a leitura. Vamos ver se isso acontece. A promessa é que é para a semana que vem. Vamos ver se vai sair. A Braskem se reuniu no começo dessa semana, aqui no escritório, no gabinete do senador Renan Calheiros, com o senador, com o governador do estado. Parece que ela ficou assustada com essa história da CPI. Vai ter uma reunião lá em Alagoas na semana que vem, na terça-feira, para continuar uma negociação, para que eles indenizem corretamente os moradores, as outras cidades que foram afetadas, a perda de arrecadação, né? Porque a cidade perdeu um monte de gente que iria lá visitar, que não foi, que ficou assustada. Enfim, tem toda uma negociação aí acontecendo. Zelo, a melhor resposta que a Braskem poderia dar não seria essa nota, não. Seria o reconhecimento do estrago feito e a indenização às famílias. Mas aí mexe com o dinheiro deles. Se eles não com o lucro e tal. O que a gente pode ver no futuro breve são condomínios de luxo nessa área vendidos pela corporação. E olha só, tem vários comentários aqui no chat a respeito da sua reportagem, Elô. Achei interessante do Anderson Barbosa, porque ele trouxe aqui: a Norte Energia usava a palavra supressão vegetal para embelezar o desmatamento ao redor de Belo Monte. Essas empresas sempre se superam. Tucanaram o desmatamento. Tucanaram. Tucanaram a devastação. Como é que é o nome do negócio? Supressão vegetal. Supressão vegetal. É subsidência do solo, né? Para quem é mais jovem... Diga. Não, por favor, Elô. Não, siga, Chico. Siga. Não, eu ia falar para quem é mais jovem aqui da nossa audiência e que não lembra dessa expressão tucanaram, esse verbo tucanar, era quando alguém queria usar uma figura de linguagem que amaciava a situação. Ou seja, não é afundamento, é mesmo aquela palavra lá que eu nem lembro. É a carência alimentar, não é? É a carência alimentar. Subsidência. Subsidência, não é um arrombamento de uma cidade. Né? É um eufemismo. Eufemismo. Agora, gente, o que eu acho muito impressionante é que se você pegar todos, eu peguei todos os contratos que já foram feitos até agora da Braskem, com o Ministério Público, com a Prefeitura e tal, você vai ver que nenhum deles a empresa admite que o abalo sísmico foi consequência da mineração. É sempre com essa linguagem que vocês viram agora. Problemas geológicos, situação complexa, vários fatores. Ela nunca, e é o que muitos moradores dizem, até hoje a Braskem não teve a honradez de vir a público e pedir desculpas pelo que fez. Não teve, até porque não assumiu a culpa. Uma outra questão aqui também, o da Flon Maria, não sei se é Angie ou Ange o nome da pessoa, é uma pergunta, na verdade. No caso da prática de crime ambiental perpetrado em municípios, o governo central pode interferir com medidas que impeçam essa ocorrência? Eu gostaria de saber. Ele pergunta aqui, deveria, né? Sim. Se você recorre, né, na justiça ao Ministério Público Estadual, ele não faz nada, você vai para uma instância superior, né? E aí você vê o que acontece. Então, poder, em princípio, eu acho que não tem nenhum impedimento. Você vai subindo nas instâncias. Agora, com essa CPI, a coisa pode ficar mais complicada para o lado da Braskem, né? Pode ficar bem mais complicada. Porque vai dar a visibilidade nacional que ela até agora não teve.
Não teve porque a mídia não pautou, né? Não pautou. Essa é a verdade, a mídia não pautou. Mas talvez, né, Lô, com a força de uma CPI, a gente consiga dar visibilidade para a situação que essas pessoas estão vivendo, e foi justamente o que você fez na sua reportagem, né? Como é que tem sido também o retorno das pessoas, Elô? Da população? Olha, é impressionante, porque o que eu recebo de mensagem depois disso, e aí as pessoas já mandam recado perguntando, vai ter outra parte hoje? Vai ter mais uma matéria amanhã? Então existe em Alagoas, em Maceió, né, eu devo dizer, não é nem em Alagoas, em Maceió especificamente, tem dado muita repercussão, porque é justamente o que eles vêm tentando alcançar há 5 anos, repercussão nacional, como tiveram os desastres que a gente mostrou ontem, né, da Vale, das barreiras da Vale, Brumadinho e tal, eles nunca tiveram. Então isso é uma necessidade grande que eles têm para que o caso seja resolvido. Se você ganhar a exposição nacional, talvez você consiga resolver de maneira mais justa a situação das pessoas ali. É isso, gente. Daqui a pouquinho teremos Eduardo Moreira aqui, hein? Com a Monja Coin. Que bacana. Exatamente, gente. A gente vai ter palestra gratuita com Monja Coin. Então, Elô, vou me despedir de você, querida. Muito obrigada. Falar Elô? Claro. Elô, primeiro, parabéns de toda a nossa equipe pelo seu esforço. Né? Eu gostaria que a gente tivesse muitas Elôs e condições de estar mostrando isso do Brasil inteiro. Você mostrou Alagoas, é o mais grave de uma cidade, mas a gente já falou aqui com você sobre as tragédias das mineradoras em Minas Gerais e mais um monte de problemas pelo país que a gente espera fazer quando o ICL tiver a sua equipe de repórteres, de cinegrafistas, de sair por aí. Já. Vamos fazendo, aos poucos a gente vai comendo pelas beiradas. Eu não posso deixar de dizer, recebo esse seu carinhoso parabéns em nome da equipe inteira, da Helga e do PH, que trabalharam aí 12 horas por dia para botar essa série de pé. Que beleza. Isso aí. Parabéns, querida. Isso. Você que está aí no chat, que gostou, que elogiou, espalhe o ICL, manda para mais gente. A gente vai botar fogo para todo lado, porque vai só crescendo. Você já ouviu falar em Noam Chomsky? Very pleased to have this chance to meet with you. Leonardo Boff? A opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Marilena Chauí? A questão da violência e do autoritarismo da sociedade brasileira e a nossa dificuldade para ser uma democracia. Esses e outros grandes nomes do conhecimento do Brasil e do mundo estão no ICL. Acesse o site, clique em Quero Ser Membro e tenha acesso a mais de 200 cursos.